A palavra de hoje é 1 Samuel, é uma palavra bastante conhecida, mas que Deus ele vem falando ao meu coração acerca disso. 1 Samuel 16, quando Davi é ungido rei. E tem coisas interessantes que nós já ouvimos, ainda vamos ouvir, e hoje tem alguma coisa para ser ouvida através dessa palavra, e coisas que Deus falou comigo, coisas que Deus falou no meu coração, e eu quero compartilhar com os nossos irmãos. Acredito que essa palavra, esse direcionamento tem a ver, Sandro, com esse louvor que nós entoamos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, e mediante a sua glória eu chegue a me constrangir, por conta do que eu sou e por conta do que ele é, por conta do propósito que ele tem. E enquanto louvava, eu falava essa palavra, apesar de ser uma palavra um pouco, eu diria, incômoda, um pouco incômoda, mas é essa palavra, a ideia de quem somos nós, quem é Deus, quem é o propósito dele nas nossas vidas e as nossas escolhas, qual o critério que nós temos, o que tem dentro de mim e de você, sabe, que faz base para que eu possa fazer as minhas escolhas. Quando eu escolho baseado em quê? Sabe, quem sou eu hoje dentro do Evangelho? Quem sou eu hoje na presença de Cristo? Sobre as ordens dele, sobre o propósito dele, e a base que eu tenho sobre isso tudo, para fazer as minhas escolhas. Porque existe paralelo a isso, andando paralelo a isso, um sistema que cria, sabe, outras bases de escolhas. Nós ouvimos, acredito no domingo passado, o nosso pastor pregando, falando sobre a paz. A minha paz vos dou, mas não como o mundo dá. E aí ele falou algo interessante, Existe outra paz. Existe outra paz. Deus ele dá base para nossas escolhas. Mas existe outras bases também de escolhas. E qual a base que eu tenho tido para fazer as minhas escolhas? 1 Samuel 16 diz assim: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. E então disse o Senhor: toma contigo novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Vim para sacrificar o Senhor. Convidarás a Jessé ao sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que disse era o Senhor, e veio a Belém. Saíram ele ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e seus filhos, e o convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse consigo: certamente está perante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a aparência, Samuel, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé Abinabe e o fez pesar diante de Samuel,
o qual disse: nem este o escolheu o Senhor. Então Jessé fez a Samar. Porém Samuel disse: tão pouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se todos os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta, mais um moço que está apacentando ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez-lo entrar. Era ele ruivo e de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, E daquele dia em diante o Espírito do Senhor apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém. Israel vivia aqui num problema muito grande, um problema político, social, em que Saul ele não agradava mais o coração de Deus. Uma das passagens que nós podemos ver Saul se afastando é quando Samuel, sai e pede para Saul aguardar. Saul acha que está demorando, e aí Saul fala: vou sacrificar eu mesmo vou sacrificar. Samuel volta e fala: o que você fez? Que foi que você fez? Eu não pedi para aguardar. E aí ele fala: mas você estava demorando muito. E aí eu peguei e sacrifiquei. E aí existe uma daquelas falas que nós repetimos várias vezes. Samuel vira para Saul e fala: mas é melhor obedecer, amigo. É melhor obedecer do que sacrificar. Às vezes, você e eu temos até o chamado de Deus. Deus tem a promessa. Mas o tempo é algo, impeditivo, que eu chegue no tempo certo de cumprir a promessa. E aí aquilo que poderia correr como Deus queria, sai agora da vontade de Deus. Porque você e eu, nós não somos efetivamente a totalidade da promessa. Entenda isso aqui: você e eu não somos a totalidade da promessa. O propósito de Deus é salvação, e a cada tempo Ele usa um e outro, você e eu, para que a promessa ela cumpra a trajetória dela. A promessa principal é a salvação e vida eterna, e nós somos parte da promessa. Nós somos parte no processo da promessa. E aí, sendo parte no processo da promessa, nós temos um tempo determinado. Levanta-se rei, cai rei, levanta juiz e cai juiz. A lei cai, Jesus vem e o processo continua. Porque nós temos um objetivo maior. E Deus vira para Samuel e fala assim: Samuel, você está com pena de Saul. Samuel, você ainda quer manter aquilo que eu não quero. Samuel, você ainda quer manter a estrutura que para mim já deu, para mim já chega. Samuel, eu vou fazer o seguinte: você vai até a casa de Jessé, e lá eu vou escolher alguém para que você unja e para que assuma o lugar de Saul. Nesse momento, não foi quando Davi foi chamado, mas nesse momento Deus determina que o tempo de Davi entrar em cena chegou. O tempo de Davi entrar em cena agora chegou. Contudo, até mesmo na escolha de Saul, um dos propósitos, um dos objetivos do povo pedir era porque, todos os povos, quando saía a guerra, na época medieval, a gente pode ver muito disso, os reis saem na frente, porque os reis representam as nações. Só que o povo ainda não tinha um rei,
E ele olhava paralelo, ele olhava para o lado e ele dizia: todos os povos têm, menos nós. Esse era um dos objetivos deles, pedirem um rei. Só que ainda não era o tempo de ter um rei. Sabe, às vezes Deus vai até nos dar o rei, sabe, que Ele mesmo prometeu para nós, mas Ele tem um tempo determinado. Ele tem um tempo determinado. O rei fora do tempo, ele reina mal nas nossas vidas. Ele tem tendência a se perder. Mas aí Deus, ele envia Samuel à casa de Jessé. Ao ir à casa, antes de ir à casa de Jessé, ele questiona: Senhor, Saul ele vai saber que eu estou ungindo outro rei para o lugar dele, e ele vai mandar me matar. O evangelho às vezes requer risco. O evangelho às vezes requer risco. Mas mesmo em risco nós podemos andar e ter certeza, porque Ele é quem constrói a estratégia para livrar a mim e a você. Só na ida para a casa de Jessé, Deus, ele já começa a arrumar todas as coisas. E quando ele chega na casa de Jessé, e aí começa o padrão que está fora totalmente da vontade de Deus. E o interessante, que quando chega o primeiro filho, Samuel diz: certamente, eu estou falando do homem de Deus. Eu não estou falando de qualquer, eu estou falando do homem de Deus. Ele diz: certamente, esse está diante do Senhor, quem eu pretendo ungir. Certamente, certamente. E quando eu vi isso, sabe o que eu questionei? Eu questionei as minhas convicções diante do meu Deus. Quais são as minhas convicções diante de Deus? Quais são elas que precisam cair para que verdadeiramente o rei que Deus escolheu reine na minha e na sua vida? Quais são as convicções, sabe, para que a promessa ela cumpra verdadeiramente no tempo certo na minha vida? Quais as convicções que precisam cair? Mas no paralelo, Samuel não estava errado. O rei tinha essa postura. Eram guerreiros, os filhos de Jessé eram guerreiros. Quando Davi vai até eles e constrói toda aquela situação do combate com Golias, eles estavam lá. Eles eram guerreiros. Os reis eram guerreiros. Os reis tinham postura. Os reis tinham aparência. Os reis tinham aparência. E aí eu comecei a pensar nesse mundo, o quanto a aparência tem influenciado nas nossas escolhas. O quanto a aparência tem determinado aquilo que eu quero para a minha vida. E Samuel estava diante de uma escolha direcionada por Deus. Samuel estava numa missão mandada por Deus. Foi Deus que determinou. Mas a convicção não estava dentro do propósito. E essa aparência, essa ideia de aparecer, essa ideia de estar em evidência, isso entra dentro da nossa natureza humana. Desde o Éden, olha só. Se você comer, vai ser igual a Deus. Vai ter o poder, vai ter ciência do bem e do mal. Você vai aparecer assim como Deus. E aí, para a gente louvar, que eu diminua, que Ele cresça. Talvez a minha voz ela seja ouvida por todos vocês, mas o meu coração, só o mestre sabe. Só o mestre sabe. Foi dura comigo essa palavra também, foi dura comigo.
Mas Deus também foi duro com Samuel quando ele falou: Samuel, o padrão que você vê não tem nada a ver comigo. Sabe, mesmo fazendo o que eu mandei, mesmo fazendo o meu propósito, a sua visão está fora da minha. A sua visão está fora da minha. As suas escolhas, Samuel, todas as 7 foram erradas, porque a sua visão, o seu critério está fora do meu. O seu critério está fora do meu. E a palavra de Deus diz que quando Davi chega, nós lemos aqui, Davi, ele não era de má aparência, ruivo, olhos claros. Davi não era mas ele não estava pronto. Ele estava pronto para ser ungido, mas não estava pronto para assumir. Às vezes eu posso estar pronto para receber a promessa. Olha, eu vou fazer isso na sua vida. Mas será que eu já estou pronto para receber? E aí é questão de tempo. É questão de esperar. É questão de focar nos critérios de Deus para a trajetória que eu vou traçar até alcançar aquilo que Deus me prometeu. Eu preciso focar mais nos critérios de Deus. Eu preciso focar mais nos critérios de Deus. E quando Davi chega, o padrão, né? O padrão, ele, por mais que tenha uma certa beleza, mas o padrão não é guerreiro, sabe? É um menino ainda. Falta experiência. Mas o coração dele já estava pronto. O coração dele encaixava dentro do propósito de Deus. Sabe, às vezes eu posso guerrear, eu posso louvar, eu posso pregar, eu posso fazer. Sabe, eu posso ter todo o perfil físico. Mas se o meu coração, sabe, não tiver o critério que Deus tem, não vai se encaixar dentro do propósito. Não vai. Não vai se encaixar. E aí, na trajetória de Davi, após ser ungido rei, Davi não começa com os benefícios. Davi só muda de problema, só muda os desafios. O que antes ele encarava urso e leão, agora ele passou a encarar ser pensante. Eu não sei fazer a proporcionalidade da força de Davi, de Golias e do urso, mas eu sei que agora é um ser pensante. A tendência, tanto bélica quanto estratégica, é outra. Então Davi, ao ser ungido rei, Davi agora aumenta, sabe, os desafios. A partir do momento que nós vamos trilhando, os desafios eles vão crescendo. Os desafios vão sendo outros. E interessante, Davi agora, quando ele chega no palácio, e agora Davi poderia pensar, agora usar a expressão, agora eu estou de boa, porque agora eu estou do lado do rei. Olha como é bom ficar do lado do rei. Agora eu estou num lugar, sabe, onde é o centro do coração administrativo de Israel. Quem manda está ali. Inclusive eu toco para ele, sabe, inclusive eu sirvo. Davi agora, eu acredito que Davi começa a aparecer. De repente o povo começa a dizer assim: pô, quem é aquele menino que está do lado do rei? Rapaz, aquele garoto é fechado com o rei, cara. Aquele garoto, rapaz, vira e mexe, ele está do lado do rei. Já percebeu? Mas os benefícios não eram esses. Porque Davi, quando Saul descobre que Davi foi ungido rei, agora Davi precisa sair de cena. Davi precisa fugir e se esconder. E olha, eu vou dizer uma coisa. Quando Davi começa a fugir e se esconder, é quando Deus começa, sabe, falar com Davi. Sabe, quando Davi sai de cena, sabe,
é quando mais ele escuta, sabe? A gente tem salmos. Davi escreve salmos. Sabe, Davi agora ele começa a criar intimidade com Deus. Aparecendo, não se escondendo. Davi começa a ter intimidade com Deus quando ele sai de cena. De repente alguém pergunta: cadê aquele menino que ficava? Não, agora ele está fora. Agora o rei persegue ele. E o que ele tem que fazer? Ficar em evidência? Não, ele tem que se esconder. Agora ele tem que se afastar. Agora nesse teatro ele tem que sair do palco um pouco. E Davi, na sua trajetória, Davi ele teve seus erros, Davi teve seus acertos. Sabe, Davi ele errou várias vezes. Davi ele acertou bastante. Porque o propósito de Davi era estruturar a nação de Israel. Esse era o propósito de Davi. Deus não escolheu Davi para sentar no trono, sabe, para fazer a sua autoimagem. Não foi. Deus não escolheu Davi para sentar no trono simplesmente para ter os benefícios que o trono poderia dar. Mas Deus escolheu Davi porque o coração de Davi se encaixava dentro do propósito. E aquela época era a época de Davi. E aí Davi fez o seu melhor. Davi deu o seu melhor para o propósito maior de Deus. E aí Davi viveu o benefício? Viveu, sem dúvida. Viveu o benefício. Mas o propósito maior não era esse. Porque o coração dele estava no propósito maior, ele chegou a viver benefício. Mas eu não vivo benefício para viver no propósito maior. E aí, sabe, essa ideia de aparência, Deus ele investe muitas coisas. Jesus, ele chegando num poço, ele fala assim: sabe qual foi a oferta maior? A daquela mulher. A daquela mulher foi a oferta maior. Porque aqueles deram muitos. Mas naquela pequena oferta tinha um coração. Naquela oferta tinha um coração. Deus quer, sabe, Deus quer trazer critérios para o nosso coração. Deus quer trazer os seus critérios para o nosso coração. Sabe, às vezes a gente está envolvido em tantos problemas porque o critério das nossas escolhas, elas não estão muito contextualizadas com os critérios de Deus. Alguns pensadores, escritores dizem que 90% dos problemas que nós temos são criados por nós, tem a ver com as nossas escolhas. 90%, segundo eles, tem a ver com as nossas escolhas. E aí, é porque 90% dessas escolhas tem muito mais a ver comigo do que com o propósito. Eu não sou muito de rede social, não sou, mas respeito, é uma ferramenta, é um mecanismo, é a época. Mas essa ideia de seguir quem não sabe para onde vai virou mania. Virou mania. Eu começo a seguir pessoas que eu nem sei para onde elas estão indo, sabe, com critérios totalmente deturpados daquilo que Deus quer para mim e para você. Eu não sei para onde elas estão indo. Eu não sei qual realmente o propósito delas. Eu não sei se esses propósitos têm a ver com o propósito divino. Eu não sei. Eu não sei. Mas eu entendo as redes sociais, tá? Eu entendo. Eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, eu tenho WhatsApp. Tá, consulto de 6 em 6 meses, mas tenho, tá lá. De 6 em 6 meses. Eu prefiro consultar um livro, prefiro consultar a palavra, eu prefiro construir. Mas aí é preferência, isso aí tem a ver comigo, né? Tem a ver com os meus critérios. Tem a ver com os meus critérios.
Mas eu tenho, lá, 6 meses, 8 meses, de repente eu dou uma olhada lá e tá legal, vivo bem assim. Eu estou falando isso porque a gente tem que ter cuidado com os critérios que paralelamente vem andando, sabe, com os critérios de Deus. Eu tenho que ter cuidado. Se o meu coração não tiver realmente a disponibilidade para o propósito, como ele deve ser, eu sou apenas um guerreiro mais. Quem é esse incircunciso? Rapaz, esse cara é Golias. Para aí, não tem guerreiro em Israel? Cara, eu até sou, mas sabe, porque dado o momento da nossa vida, eu costumo dizer que tem sempre uma bifurcação. Há um processo de escolha, se eu vou para a direita ou se eu vou para a esquerda. E aí, isso vai depender do critério que eu tenho. Isaías diz que, olhando para ele, não tinha nem parecer nem formosura. Isaías estava falando de Cristo. Isaías estava falando da chegada de Cristo e a receptividade que Cristo teria. E eles não entenderam por que Cristo nasceu daquele jeito, sendo um rei, dizendo ser rei. Sabe, não é o tipo de rei que eu quero. O tipo de rei que eu quero tem um outro tipo de aparência. Não é o tipo de rei que eu quero. E aí crucificam, matam Jesus, sendo com certeza o Filho de Deus. Ele fala, eu me entreguei, fui eu que me entreguei. Mas os critérios de quem o matou existiam. Os critérios existiam. Hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês aquilo que Deus falou para mim. Peça a Deus discernimento. Peça a Deus, sabe, para que a gente possa visitar nosso próprio coração, entender quais são os verdadeiros critérios que Ele quer para a nossa vida. Quais são os verdadeiros critérios? Porque às vezes nós somos, assim como o povo de Israel na época, tão seduzido. Nós somos tão seduzidos que a gente fala igual Samuel. Eu tenho certeza, falou Samuel. E Deus falou, Samuel, mas a base da minha escolha não é sobre as suas certezas, não é sobre as suas convicções. Eu tenho um propósito já determinado, e eu tenho critério, porque eu não vejo como o homem vê. Olha, Samuel, apesar de você ser o meu mensageiro, Samuel, apesar de você estar numa missão em que eu te enviei, eu não vejo como você vê. Mas Samuel fez um negócio interessante. Apesar dele ter certeza, apesar dele ter convicção, ele não tomou nenhuma atitude antes de ouvir a voz de Deus. Ele passou pelos 7 e ainda assim esperava ouvir a voz de Deus, porque a palavra de Deus, a voz de Deus, esse é o fator final da minha e da sua escolha. E como que eu sei disso? Abrindo mão das minhas convicções, das minhas certezas, e procurando aqui, ó. Ele usa a palavra dele, ele usa os irmãos que estão ao nosso redor, ele usa o Alexandre, como eu falei no início, como usou poderosamente. Vocês não têm ideia como estava aquele colega. Não tem ideia. Não tem ideia os critérios. Não tem ideia das certezas, das convicções. E o que nos afunda, o que nos impede, são as nossas certezas e as nossas convicções.
palavra pesada, mas é a palavra de Deus. Aleluia. Imagine Samuel sentado e falando: pronto, achei. E Deus vira para Samuel e falou: você achou segundo os seus critérios, mas segundo o meu, ainda não é esse. Você achou, Samuel, baseado na aparência, baseado no que é visto, sabe, baseado nas evidências físicas. Mas eu, Samuel, sabe, o meu critério está num lugar onde só eu e o detentor conhece, sabe, só eu, sabe, e quem tem conhece. Eu vejo com o coração, Samuel, sabe, o meu critério é o que está lá dentro dele. O meu critério é o que ele realmente quer, Samuel. Porque, Samuel, hoje a gente pode estar pregando e a palavra pode ser até legal, mas Samuel, só eu sei o que está dentro dele, Samuel. Aleluia. Só eu sei, Samuel. E isso, Samuel, vocês não conseguem ver mesmo, porque vocês só vão ver através de mim. Vocês só vão ver, Samuel, através de mim. Glória a Deus. Enquanto isso, Samuel, só lhe resta a aparência. Só lhe resta a aparência. Só lhe resta aparecer. E ainda assim cantar: que eu diminua, que ele apareça, e eu me constranja com a tua glória e todo o teu amor. Infinita humildade, infinita humildade, infinita humildade. Só Deus sabe. Só Deus sabe.